Jesus Cristo em Flandres, de Honoré de Balzac, voz Iba Mendes. Numa época bastante indeterminada da história de Brabante, as relações entre a ilha de Cadzand e as costas de Flandres eram mantidas por uma barca destinada à passagem dos viajantes. A capital da ilha, Mildeburgo, mais tarde tão célebre nos anais do protestantismo, contava apenas com 200 ou 300 fogos. A rica Ostende era uma enseada desconhecida, flanqueada por um pequeno burgo pobremente povoado por alguns pescadores, por pobres negociantes e por corsários impunes. Não obstante, o burgo de Ostende, composto de umas 20 casas e umas 300 cabanas, choças ou pardieiros construídos com destroços de navios naufragados, gozava da honra de ter um governador, uma milícia, forças patibulares, um convento, um burgomestre, enfim, todos os órgãos de uma civilização adiantada. Quem reinava por essa época no Brabante, em Flandres, na Bélgica? Sobre esse ponto a tradição é muda. Confessemos, essa história ressente-se estranhamente do vago, da incerteza, do maravilhoso, que os oradores favoritos das vigílias flamengas se divertiam por diversas vezes em difundir nas suas glosas, tão variadas de poesia como contraditórias nos detalhes. Contada de geração a geração, repetida de lar em lar pelas avós, pelos narradores do dia e da noite, esta crônica recebeu de cada século uma tonalidade diferente. Semelhante a esses monumentos que sofreram na sua construção os caprichos das arquiteturas de cada época, mas cujas massas negras e frustas agradam aos poetas, ela faria o desespero dos comentadores, dos esmuiçadores de termos, de fatos e datas. O narrador crê nela como todos os espíritos supersticiosos da Flandres acreditaram, sem serem nem mais doutos nem mais ingênuos. Entretanto, na impossibilidade de harmonizar todas as versões, eis aqui o fato, despido talvez de sua ingenuidade romântica, impossível de ser reproduzida, mas com suas ousadias que a história não autoriza, com sua moral que a religião aprova, seu fantástico, flor de imaginação, seu sentido oculto com que se pode acomodar o pensador. A cada um seu alimento e o trabalho de separar o joio do trigo. A barca que servia para transportar os viajantes da ilha de Cadzand para Ostende ia sair da aldeia. Antes de desprender a corrente de ferro que mantinha sua chalupa presa a uma pedra do pequeno mole de embarque, o patrão tocou a trompa por várias vezes, a fim de chamar os retardatários, porque essa viagem era a última. Aproximava-se a noite, os raios enfraquecidos do sol poente permitiam mal entrever as costas de Flandres e distinguir na ilha os passageiros retardatários, dispersos, fosse ao correr dos muros de terra com que os campos eram cercados, fosse entre os altos juncos dos banhados. A barca estava cheia, ressoou um grito. Que estão esperando? Partamos! Nesse momento apareceu um homem a poucos passos do mole. O piloto, que não o ouvira chegar nem caminhar, ficou bastante surpreendido ao vê-lo. Esse viajante parecia ter surgido do chão repentinamente, como um camponês que se tivesse deitado num campo enquanto esperava a hora da partida e que a trompa tivesse despertado. Seria um ladrão? Ou um guarda da aduana ou da polícia? Quando chegou ao mole, onde a barca estava amarrada, 7 pessoas que estavam de pé à popa da chalupa se apressaram em sentar-se nos bancos, a fim de ficarem sós e impedir que o estranho se metesse entre elas. Foi um pensamento rápido e instintivo, um desses pensamentos aristocráticos que ocorrem ao espírito das pessoas ricas. 4 desses personagens pertenciam à mais alta nobreza flamenga.
Em primeiro lugar, um jovem cavaleiro acompanhado por 2 belos lebreiros e trazendo sobre os cabelos compridos uma gorra ornada com pedras preciosas, fazia tilintar em suas esporas douradas e retorcia de quando em quando o bigode com impertinência, dirigindo olhares desdenhosos para o resto da comitiva. Uma senhorita arrogante trazia no punho um falcão e não falava senão com a mãe ou com um eclesiástico de elevada categoria, com certeza parente delas. Essas pessoas faziam grande ruído e conversavam entre si como se estivessem sós na barca. Não obstante, junto delas achava-se um homem muito importante na terra, um avantajado burguês de Bruges, envolto num grande manto. Seu criado, armado até os dentes, pusera perto dele 2 sacos cheios de ouro. Ao lado deles estava também um homem de ciência, doutor da Universidade de Lovaina, acompanhado por um ajudante. Essas pessoas, que se desprezavam mutuamente, estavam separadas da proa pelo banco dos remadores. Quando o passageiro retardatário pôs o pé na barca, dirigiu um rápido olhar para a popa, não viu lugar vago e foi pedir um aos que se achavam à proa da embarcação. Esses eram pobres diabo, ante o aspecto de um homem de cabeça descoberta, cuja casaca e calções de camelão pardo, cujo cabeção de tela de linha engomada não tinha nenhum ornamento, que não trazia na mão nem gorro nem chapéu, sem bolsa, nem espada na cintura, todos o tomaram por um burgomestre seguro de sua autoridade, burgomestre bonachão e manso como um desses velhos flamengos, cuja natureza e caráter ingênuos não foram tão bem conservados pelos pintores da terra. Os passageiros pobres acolheram então o desconhecido com demonstrações respeitosas que excitaram motejos entre os passageiros de ré. Um velho soldado, homem afeito aos trabalhos e às fadigas, cedeu seu lugar no banco ao estranho, sentou-se à borda da barca e ali se equilibrou pelo modo por que apoiava os pés contra um desses travessões de madeira que, semelhante às espinhas de um peixe, servem para ligar as tábuas dos barcos. Uma mulher moça, mãe de uma criancinha e que parecia pertencer à classe obreira de Ostende, recuou um pouco a fim de dar suficiente espaço ao recém-vindo. Esse movimento não demonstrou nem servilismo nem desdém. Foi uma dessas manifestações de cortesia pelas quais as pessoas humildes, acostumadas a avaliar o preço de um serviço e as delícias da fraternidade, revelam a franqueza e a natureza de suas almas tão ingênuas na expressão de suas qualidades e de seus defeitos. Por isso o estranho agradeceu com um gesto cheio de nobreza. Depois sentou-se entre essa jovem mãe e o velho soldado. Atrás dele estava um camponês com um filho de 10 anos. Uma mendiga com uma sacola quase vazia, velha e enrugada, coberta de farrapos, tipo da desgraça e da negligência, jazia na ponta da barca, acocorada em cima de um grosso rolo de cabos. Um dos remadores, velho marinheiro, que a conhecera bela e rica, fizera-a embarcar em obediência ao admirável modismo popular, pelo amor de Deus. Muito obrigada, Tomás, disse a velha. Rezarei por você logo à noite 2 Padres Nossos e 2 Aves Marias nas minhas orações. O patrão da barca trombeteou uma última vez, olhou para o campo silencioso, atirou a corrente dentro da chalupa, correu ao longo da amurada até ao leme, pegou na cana deste e ficou de pé. Em seguida, depois de ter contemplado o céu, disse com voz forte aos remadores, quando chegavam ao mar alto: Remem, remem com força e apressemo-nos. Este bruxo do mar está sorrindo para uma borrasca dos diabos. Estou sentindo a agitação das ondas no movimento do leme e a tormenta nas minhas cicatrizes. Essas palavras, ditas em termos marítimos,
espécie de língua inteligível somente para os ouvidos acostumados ao ruído das vagas, imprimiram aos remos um movimento precipitado, mas sempre cadenciado, movimento sincronizado, diferente do modo de remar precedente, como o trote do cavalo o é do galope. A gente fina, sentada a ré, divertiu-se ao ver todos aqueles braços nervosos, aqueles rostos morenos com olhos de fogo, aqueles músculos tensos e aquelas diferentes formas humanas agindo de acordo para fazê-los atravessar o estreito mediante uma insignificante peagem. Longe de deplorar aquela miséria, esses viajantes mostravam uns aos outros os remadores, rindo das expressões grotescas que a manobra lhes imprimia nas fisionomias atormentadas. Na proa, o soldado, o camponês e a velha contemplavam os marinheiros com essa espécie de compaixão natural das pessoas que, vivendo do trabalho, conhecem as rudes angústias e as febris fadigas que ele acarreta. Ademais, acostumados à vida ao ar livre, todos tinham compreendido pelo aspecto do céu o perigo que os ameaçava, pelo que todos estavam sérios. A jovem mãe embalava o filho, cantando-lhe um velho hino de igreja para adormecê-lo. Se chegarmos, disse o soldado ao camponês, é que Deus terá teimado em nos deixar com vida. Ah, ele é o Senhor, replicou a velha, mas eu creio que a vontade dele é de nos chamar para o seu seio. Veja aquela luz lá longe. E com um gesto de cabeça ela mostrava o poente, onde faixas de fogo contrastavam vivamente com as nuvens pardacentas matizadas de vermelho, as quais pareciam prestes a desencadear algum vento furioso. O mar fazia ouvir um murmúrio surdo, uma espécie de mugido interior, muito semelhante à voz de um cão quando apenas rosna. Afinal de contas, Ostende não estava longe. Nesse momento, céu e mar apresentaram um desses espetáculos aos quais lhes é talvez impossível, quer a pintura, quer a poesia, dar maior duração do que a que eles realmente têm. As criações humanas querem contrastes fortes. Por isso, habitualmente, os artistas pedem à natureza seus mais brilhantes fenômenos, sem dúvida por lhes falecer a esperança de representar a grande e bela poesia na sua marcha ordinária, embora a alma humana seja muitas vezes revolvida na calma tão profundamente como no movimento, e tanto pelo silêncio como pela tempestade. Houve um movimento em que, na embarcação, todos se calaram e contemplaram o mar e o céu, ou fosse por pressentimento, ou para obedecer a essa melancolia religiosa que de quase todos nós se apodera à hora da oração, ao anoitecer, no instante em que a natureza se cala e os sinos falam. O mar espazia um clarão esbranquiçado e baço, porém variável e semelhante às cores do aço. O céu, de um modo geral, estava pardacento. A oeste, longos espaços estreitos simulavam torrentes de sangue, ao passo que no oriente, linhas flamejantes, feitas como que por um pincel fino, eram separadas por nuvens franzidas como rugas na fronte de um ancião. Assim, pois, mar e céu apresentavam por toda parte um fundo embaciado, todo em meias tintas, que fazia sobressaírem as chamas sinistras do poente. Este aspecto da natureza inspirava um sentimento terrível. Se fosse permitido introduzir os audazes tropos do povo na linguagem escrita, repetir-se-ia o que estava dizendo o soldado, que o tempo era de retirada, ou o que o camponês lhe respondeu, que o céu estava com cara de carrasco. O vento soprou de súbito para o lado do poente, e o patrão do barco, que não deixava de observar o mar, vendo-o inchar no horizonte, gritou: "Ho! Ho!" Ao ouvir esse grito, os marinheiros pararam imediatamente e deixaram os remos deslizarem. "O patrão tem razão", disse friamente Tomás,
quando a embarcação, soerguida no alto de uma enorme vaga, desceu como que para o fundo entreaberto do mar. Ante esse movimento extraordinário, ante essa cólera súbita do oceano, os passageiros da popa ficaram lívidos e soltaram um grito terrível. Vamos morrer! Oh, ainda não, respondeu-lhes tranquilamente o patrão. Nesse momento as nuvens se despedaçaram sob o esforço do vento, precisamente por sobre a barca. As massas cinzentas, tendo se estendido com sinistra prontidão para o oriente e para o poente, o clarão do crepúsculo incindiu a pino por um rasgão devido ao vendaval e permitiu que se vissem os semblantes. Os passageiros, nobres ou ricos, marinheiros ou pobres, ficaram por um momento surpresos com o aspecto do último chegado. Seus cabelos de ouro, divididos em 2 bandós sobre sua fronte tranquila e serena, caiu-lhe em cachos numerosos sobre os ombros, recortando na atmosfera acinzentada uma figura sublime de doçura e de onde irradiava um amor divino. Mas, se a princípio o agente da popa esqueceu por um instante a tempestade, cujo furor implacável a ameaçava, logo voltou aos seus sentimentos de egoísmo e aos hábitos de suas vidas. Como é feliz esse estúpido burgomestre por não perceber o perigo que todos estamos correndo. Está ali como um cão e morrerá sem agonia, disse o doutor. Apenas acabara de proferir essa frase bastante judiciosa quando a tempestade desencadeou suas legiões. Os ventos sopraram de todos os lados, a embarcação girou como um peão e o mar entrou nela. Oh, meu pobre filho, meu filhinho, quem salvará meu filho? Exclamou a mãe com voz lancinante. A senhora mesma, respondeu o estranho. O timbre daquela voz penetrou o coração da jovem, pondo nele uma esperança. Ela ouviu aquela palavra suave, apesar dos sibilos da tormenta, apesar dos gritos que os passageiros soltavam. Santa Virgem do Bom Socorro, que estais em Antuérpia, prometo-vos 1000 libras de cera e uma estátua, se me tirardes daqui, exclamou o burguês, ajoelhado em cima dos seus sacos de ouro. A Virgem não está em Antuérpia nem aqui, respondeu-lhe o doutor. Ela está no céu, replicou uma voz que parecia sair do mar. Quem foi que falou? Foi o diabo, exclamou o criado. Ele está zombando da Virgem de Antuérpia. Deixem, por favor, a Santa Virgem, disse o patrão aos passageiros. Peguem-me aí os vertedores e esvaziem a água do barco. E vocês, continuou, dirigindo-se aos marinheiros, remem firme. Temos um momento de trégua. Em nome do diabo que nos deixa neste mundo, sejamos nós mesmos a nossa providência. Esse canalzinho é diabolicamente perigoso. Sei bem disso. Faz 30 anos que eu atravesso. Pensam que esta é a minha primeira luta com a tempestade? Depois, de pé junto ao leme, o patrão continuou a olhar alternativamente a embarcação, o céu e o mar. O patrão sempre faz troça de tudo, disse Tomás em voz baixa. Deus irá nos deixar morrer com esses miseráveis? Perguntou a orgulhosa moça ao jovem cavaleiro. Não, não, nobre senhorita, ouça-me. Atraiu-a pela cintura e falando-lhe ao ouvido. Sei nadar, não diga a ninguém. Eu a segurarei pelos seus lindos cabelos e a levarei mansamente à praia, mas não posso salvar mais ninguém a não ser a senhorita. A senhorita contemplou a velha mãe. A dama estava ajoelhada e pedia alguma absolvição ao bispo, que não a ouvia. O cavaleiro leu nos olhos de sua bela namorada um franco sentimento de piedade filial e disse-lhe com voz apagada: submeta-se à vontade de Deus. Se ele quer chamar a si sua mãe, isso sem dúvida será para a felicidade dela no outro mundo, acrescentou em voz baixa ainda, e para a nossa neste, pensou.
A senhora de Ruppelmonde possuía 7 feudos, além da baronia de Gevres. A senhorita atentou a voz de sua vida aos interesses de seu amor que falava pela boca do belo aventureiro, jovem ímpio que frequentava as igrejas, onde buscava uma presa, uma moça casadora ou belas moedas sonantes. O bispo abençoava as ondas e, em desespero de causa, ordenava-lhes que se acalmassem. Pensava na sua concubina que o esperava com algum delicado festim, que talvez naquele momento estivesse num banho perfumando-se, vestindo-se de veludo, ou fazendo abotoar seus colares e suas joias. Longe de lembrar-se dos poderes da Santa Igreja e de consolar aqueles cristãos, exortando-os a se confiarem a Deus, o perverso bispo mesclava pesares mundanos e palavras de amor às santas palavras do breviário. O clarão que iluminava aqueles pálidos rostos permitiu ver-lhes as múltiplas expressões, quando o barco, levantado no ar por uma vaga, atirado depois no fundo do abismo, sacudido em seguida como uma folha leve, joguete de vento do outono, estalou na sua querena e pareceu prestes a partir-se. Houve então gritos horríveis seguidos de silêncios horrorosos. A atitude das pessoas sentadas na proa do barco contrastou singularmente com a das pessoas ricas ou poderosas. A jovem mãe apertava o filho contra o seio cada vez que as ondas ameaçavam submergir a frágil embarcação. Ela, porém, acreditava na esperança que lhe atirara no coração a palavra dita pelo desconhecido. De cada vez ela dirigia seus olhares para aquele homem e ia buscar-lhe no semblante uma fé renovada, a fé forte de uma mulher fraca, o fervor de uma mãe. Vivendo pela palavra divina, pela palavra de amor escapada àquele homem, a ingênua criatura esperava confiada na execução daquela espécie de promessa e quase não mais temia o perigo. Pregado na borda da chalupa, o soldado não cessava de contemplar aquele ser singular, sobre cuja impassibilidade ele modelava seu rosto rude e bronzeado, empregando sua inteligência e vontade, cujas poderosas molas pouco se haviam viciado durante o curso de uma vida passiva e maquinal. Cioso de mostrar-se tranquilo e calmo, tanto como aquela coragem superior, acabou por identificar-se, talvez sem dar por isso, com o princípio secreto daquela potência interior. Sua admiração depois tornou-se um fanatismo instintivo, um amor sem limites, uma crença naquele homem, semelhante ao entusiasmo que os soldados têm por seu chefe, quando este é homem de poder, cercado pelo brilho das vitórias, e marcha por entre os brilhantes prestígios do gênio. A velha mendiga dizia em voz baixa: "Ah, pecador infame que sou! Já terei sofrido bastante para espiar os prazeres da minha mocidade? Ah, por que, desgraçada, levei a bela vida de uma galesa, comendo os bens de Deus com a gente da igreja, o bem dos pobres com os tessionários e os estatores? Ah, errei muito! Oh, meu Deus, deixe-me terminar meu inferno nesta terra de desgraça." Ou então: "Santa Virgem, Mãe de Deus, tende piedade de mim." Console-se, mãezinha, Deus não é um intrujão. Embora eu tenha matado talvez a torto e a direito os bons e os maus, não temo a ressurreição. Ah, Senhor anspeçada, como são felizes aquelas belas damas por estarem perto de um bispo, de um santo homem, disse a velha. Elas terão a absolvição dos seus pecados. Oh, se eu pudesse ouvir a voz de um padre dizendo-me: seus pecados serão perdoados, eu o acreditaria. O estranho voltou-se para ela e seu olhar caridoso fê-la estremecer. "Tenha fé", disse-lhe, "e será salva." "Que Deus o recompense, meu bom senhor", respondeu-lhe ela. "Se for verdade o que diz, irei pelo Senhor e por mim em peregrinação, descalça, a Nossa Senhora de Loreto."
Os dois camponeses, pai e filho, permaneciam silenciosos, resignados e submissos à vontade de Deus, como gente acostumada a seguir instintivamente, como animais, o impulso dado à natureza. Assim, de um lado, as riquezas, o orgulho, a ciência, a devassidão, o crime, toda a sociedade humana, tal como a fazem as artes, o pensamento, a educação, o mundo e suas leis. Mas também, somente desse lado, os gritos, o terror, mil sentimentos diversos combatidos por dúvidas horríveis. Somente ali as angústias do medo. Depois, acima dessas existências, um homem forte, o patrão do barco, de nada duvidando, o chefe, o rei fatalista, fazendo-se sua própria providência e gritando: Santo vertedouro e não Santa Virgem. Enfim, desafiando a tormenta e lutando corpo a corpo com o mar. Na outra extremidade da barquinha, os fracos, a mãe embalando em seu colo uma criancinha que sorria para a tormenta, uma mulher outrora da vida alegre, hoje entregue a horríveis remorsos, um soldado crivado de ferimentos, sem outra recompensa que sua vida mutilada como prêmio a um devotamento incansável. Tinha apenas um pedaço de pão molhado de lágrimas. Não obstante, ria de tudo e andava sem preocupações, feliz quando afogava sua glória no fundo de um pote de cerveja ou quando a contava a crianças que a admiravam. Confiava alegremente a Deus o cuidado de seu futuro. Enfim, dois camponeses, gente afeita ao trabalho e à fadiga, encarnação do esforço, do labor que faz o mundo viver. Essas criaturas simples pouco se preocupavam com o pensamento e com seus tesouros, mas estavam prontas a enterrá-los numa crença, tendo a fé tanto mais robusta por nunca terem discutido nem analisado nada. Naturezas virgens nas quais a consciência permanecera pura e o sentimento poderoso. O remorso, a desgraça, o amor, o trabalho exercitaram, purificaram, concentraram, duplicaram sua vontade, a única coisa que no homem se assemelha ao que os sábios denominaram alma. Quando o barco, conduzido pela milagrosa habilidade do piloto, chegou quase à vista de Ostende, a 50 passos da praia, foi repelido por uma convulsão da tempestade e virou de repente. O estranho, de semblante luminoso, disse então àquele pequeno mundo de dor: Os que tiverem fé serão salvos, que me sigam. Aquele homem levantou-se e caminhou com passo firme sobre as ondas. Em seguida, a jovem mãe pegou o filho nos braços e caminhou junto dele sobre o mar. O soldado ergueu-se subitamente, dizendo na sua ingênua linguagem: Ah, caramba! Irei com o Senhor até o inferno. Depois, sem parecer admirar-se, caminhou sobre o mar. A velha pecadora, acreditando na onipotência de Deus, seguiu o homem e caminhou também sobre o mar. Os dois camponeses disseram: Pois se eles caminham sobre a água, por que não faríamos nós o mesmo? Levantaram-se e correram atrás daqueles, caminhando sobre as águas. Tomás quis imitá-los, mas como tivesse a fé vacilante, mergulhou várias vezes no mar, reergueu-se, porém, e finalmente, após 3 tentativas, caminhou sobre o mar. O audaz piloto agarrara-se como uma rêmora no assoalho da barca. O avarento tinha fé e se erguera, mas quis levar seu ouro, e este o levou para o fundo do mar. Zombando do charlatão e dos imbecis que o ouviam, no momento em que viu o desconhecido propondo aos passageiros que caminhassem sobre o mar, o sábio pôs-se a rir e foi tragado pelo oceano. A moça foi arrastada ao abismo pelo seu amante. O bispo e a velha dama foram para o fundo, talvez pelo peso dos crimes, ainda mais pesados, porém de incredulidade, de confiança em falsas imagens, pesados de devoção, leves de esmolas e de verdadeira religião.
O grupo fiel que pisava com pé firme e seco a planície das águas enfurecidas ouvia em torno dele o sibilar horrível da tempestade. Vagas enormes vinham rebentar em seu caminho. Uma força invencível cortava o oceano. Através do nevoeiro, aqueles fiéis avistaram ao longe na praia uma pequenina luz que tremeluzia pela janela de uma cabana de pescador. Cada qual, ao caminhar corajosamente em direção àquela luz, julgava ouvir o vizinho gritando através dos mugidos do mar: "Coragem!" E, entretanto, atento ao próprio perigo, ninguém dizia nada. Chegaram assim à praia. Quando todos se sentaram junto à lareira do pescador, em vão procuraram seu guia luminoso. Sentado na extremidade do rochedo, em cuja base a tormenta atirara o piloto preso à sua prancha por aquela força que os marujos desenvolvem quando em luta com a morte, o homem desceu, recolheu o náufrago quase quebrado e depois disse, empalmando uma mão protetora por sobre a cabeça dele: "Vá por esta vez, mas não recomece. Seria um péssimo exemplo." Pegou o marujo pelos ombros e levou-o até a cabana do pescador. Bateu a porta pelo infeliz, a fim de que lhe abrisse aquele modesto asilo, e depois o Salvador desapareceu. Naquele lugar foi construído pelos marinheiros o convento das Mercês, no qual por muito tempo se viam as pegadas deixadas pelos pés de Jesus Cristo, segundo diziam, sobre a areia. Em 1793, por ocasião da entrada dos franceses na Bélgica, aquela preciosa relíquia, atestado da última visita feita por Jesus à Terra, foi levada por monges. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.